Questão 9. Num determinado triângulo escaleno, ABC, escaleno, todos os ângulos, todos os lados diferentes. O ângulo BAC é igual a 90 graus. Então vamos lá, vamos desenhar um triângulo retângulo aí. Show de bola. É o ângulo BAC. BAC. É um ângulo reto. Beleza, triângulo retângulo. Sabe-se que AB é igual a C. AC é igual a B. E BC é igual a A. Eu vou botar essas medidas de outra cor, para a gente poder visualizar melhor. Então, AB é C, AC é igual a B e BC é igual a A. Show! Internamente ao segmento BC, ou seja, na hipotenusa, ainda bem que eu desenhei ela para baixo, determina-se o ponto P, de modo que BP, eu não sei onde é que está o ponto P, então eu vou colocar ele em qualquer lugar. Mas eu queria ter posto diferente, calma aí. Tá. Quero colocar um pouquinho mais gordo para poder apagar depois. Gente, esse ponto P, eu não sei onde é que ele está não, tá? Porque olha a medida de BP. Ela é bem feia, né? Então, vamos lá, eu vou assumir que seja aqui, depois a gente redesenha, tá bom? Ele está dizendo pra gente que isso mede C mais B vezes C menos B sobre A. Eu vou efetuar o produto notável ali em cima, tá? Isso fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, dividido por A. Legal? Tá. Qual é o perímetro do triângulo APC? Então, isso aqui eu também vou ter que apagar depois, porque eu não tenho certeza sobre esse lado APC. Então, um dos lados eu já sei, é B. Agora tem que achar o outro. Dá para achar já agora, porque é só pegar o A e diminuir isso aqui, certo? Você vai encontrar essa medida X aqui, tá? Então, vamos tentar achar essa medida X. X é igual a A, que é tudo, menos C ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Estou achando o outro lado para poder fazer o perímetro. Isso fica... Ah, olha só que maneiro. Ah, olha que maneiro que vai acontecer. Primeiro esse menos vai entrar aqui no parênteses, vamos dar o sinal de todo mundo. Mas uma parada muito maneira que vai acontecer é que eu sei que A ao quadrado, olha a relação métrica aí, ó, teorema de Pitágoras. É B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu posso escrever isso assim. B ao quadrado mais C ao quadrado menos C ao quadrado mais B ao quadrado sobre A. Corta C ao quadrado com C ao quadrado, isso dá 2B ao quadrado sobre A. Puta que foda. Olha só por que isso é maneiro. Eu acabei de encontrar que esse X mede 2B ao quadrado sobre A. Eu sem querer marquei o P no lugar certo. Eu juro que foi muita coincidência, mas eu marquei o P mais ou menos no lugar certo. Deixa eu te mostrar o porquê. Cara, presta atenção porque isso aqui vai ser lindo demais. Eu vou baixar uma altura aqui. E eu não sei se você se lembra, mas quando a gente está brincando de relação métrica, tem uma que relaciona M ou N, que são as projeções, né? E tem uma muito famosa que diz que, talvez você nunca tenha utilizado essa antes, né? Ou pouco utilizou, né? O quadrado de um cateto é igual à hipotenusa vezes a projeção. Isso é uma propriedade muito esquecida, tá? Agora, olha isso. Isola M. Deu quanto?
B ao quadrado sobre A. Então, cara, o x que você encontrou, ele não é 2b ao quadrado sobre A? Então, gente, ele é igual a 2m. Essa medida x, essa medida aqui, é o dobro dessa. Então, quanto é que mede essa medida aqui? Vou até apagar esse A daqui. Se isso aqui mede m e isso tudo mede 2m, é porque isso aqui mede m também. Tá legal? Caraca, professor, então esse ponto P, ele é o dobro, a distância dele até C, né? É o dobro da distância dele até H. E daí? E daí que isso aqui é altura, né? Acontece que isso aqui também virou mediana, porque tá igual, né? Isso aqui é ponto médio. Se isso aqui é altura e isso aqui é mediana, é porque o triângulo APC é isósceles. Sobe aqui comigo. Sempre que num triângulo você tiver uma altura que coincide com a mediana, esse triângulo é isósceles, necessariamente. Ok? Esse C ao quadrado, ele surgiu do Teorema de Pitágoras, tá? A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá bom? Desce na tela aqui comigo. E daí o que você descobre é o seguinte. Já que esse triângulo é isósceles, isso aqui mede B, então isso aqui mede B também. E aí, o perímetro desse triângulo APC vai ser B mais 2M, tá? Deixa eu fazer isso aqui do outro lado. B mais 2M. Isso dá 2B mais 2M. Só que M é B ao quadrado sobre A. Então, isso aqui fica 2B ao quadrado sobre A. Tudo bem? Aí você faz assim, 2AB mais 2B ao quadrado sobre A. E aí você coloca 2B em evidência. Isso fica 2B A mais B sobre A. 2B A mais B sobre A. Linda! Sobe aqui comigo. Linda demais. Quando o professor diz que a questão é linda, sabe por quê? É porque ele fez de uma forma bonitinha, entendeu? Ele curtiu. Então, tá se sentindo inteligente, plá. Mentira, não tô sentindo nada. Estou só utilizando a teoria que a gente já sabe há muito tempo. Mas olha só, linda, linda a questão. É essencial que a gente saiba relações métricas. Sem as relações métricas, você nunca ia conseguir visualizar que a projeção da altura, né, a projeção do cateto sobre a hipotenusa, é exatamente a metade do segmento PC, que ele fez a questão de criar o ponto P, e aí ele resolveu não te dar PC, ele te deu PB, porque é mais estranho, né? Aí você tinha que diminuir do A para achar o PC, e aí esse PC você tinha que meio que, ok, olha só, B ao quadrado sobre A, cateto ao quadrado dividido pela hipotenusa. Isso dá projeção. Por quê? Relações métricas no triângulo retângulo. Tá legal? Tranquilo? Podemos ir para a próxima? Questão 10. Vamos comigo. Em um quadrado ABCD, de lado 10... Deixa eu desenhar logo. Só gosto de desenhar, né, professor? Cara, eu gosto, cara. Eu não gosto. Ah, cara, poxa. Problema seu, tô brincando. Goste sim, cara. Vai treinando em casa. Beleza? Então nós temos aí um quadrado. É ABCD. ABCD. Tanto faz a ordem, né? De lado 10. Toma-se internamente sobre o lado CD o ponto P, que dista 4 unidades do vértice C. Tá, então eu já sei que se isso aqui mede 4, isso aqui mede 6, porque o lado é 10. Tá? E do ponto internamente sobre o lado BC, o ponto Q. Tá, ainda não vou colocar porque ele vai criar aqui agora a regra. De modo que os triângulos... Tá, calma aí, esse aqui é o ponto P. De modo que os triângulos ADP
ADP e PCQ sejam semelhantes. Opa! PCQ semelhantes. Mas aí tem duas posições possíveis. Com CQ menor possível. Beleza. Deixa eu explicar por que tem duas posições possíveis. É porque, olha só. Existe um ponto Q que se eu pegar aqui, transforma... O ponto Q, ó. Esse ponto aqui é o ponto Q. Transforma esse triângulo verde num triângulo semelhante ao abóbora. Mas tem outra possibilidade para o ponto Q. O ponto Q, ele também pode estar um pouquinho mais embaixo. E ainda assim, essa é uma outra possibilidade para Q. E esse triângulo vermelho pode sim ser semelhante ao verde, certo? Tranquilo? Show de bola. Bom, existem duas possibilidades para CQ, então. Essa e essa. Mas ele quer que CQ seja o menor possível. Então, a hipótese laranja vai embora. Tá bom? Achei o ponto Q. Muito maneiro essa forma dele te dizer onde está o ponto Q, né? Bem difícil de ver, né? Então, deixa eu desenhar de novo, né? Já que agora a gente já sabe onde está. Então, vou desenhar de novo e tá aí o nosso ponto Q. Esses triângulos são semelhantes. O que significa ser semelhante? Significa que esse ângulo, que eu vou chamar de alfa, é igual a esse ângulo. E esse aqui, que é maior que alfa, tem que ser maior, tem que ser igual a esse. E os dois ângulos internos restantes retos, tá legal? Então, nós temos aqui o ângulo alfa, vermelho, o ângulo branco, beta, tá aí. Quanto dá alfa mais beta? Alfa mais beta dá 90 graus. Então, esses dois ângulos aqui, esse e esse, tem que dar 90 também. Para 180, faltam 90 graus. Então, esse ângulo aqui no meio é reto. Olha que maneiro, né? Beleza. Com o segmento CQ menor possível. Construímos a figura, tá? Nessas condições, o ângulo BAQ, vamos construir esse ângulo aí, o ângulo BAQ, eita, calma aí, BAQ é igual a, opa, olha aí, ó, olha aqui, ó, tá vendo esse ângulo alfa aí? Beleza. Dá uma olhada nesse quadrilátero roxo aqui. Ops. Caceta, não consigo mais desenhar a linha reta. Pronto. Galera, esse quadrilátero roxo, ele possui dois ângulos retos. Vocês concordam? Sobe aqui comigo. Quando um quadrilátero, se você lembra, quando um quadrilátero possui dois ângulos opostos suplementares, ou seja, que somam 180 graus, o que ele pode ser chamado de? E aí? Alguém lembra? Vamos lá de novo. Quando um quadrilátero possui dois ângulos opostos suplementares, ou seja, dois ângulos opostos que somam sim 180 graus, de que esse quadrilátero pode ser chamado? Qual é a classificação que esse quadrilátero recebe? Meu quadrilátero favorito é um quadrilátero inscritível, tudo bem? Então, quando um quadrilátero possui ângulos opostos suplementares, esse quadrilátero pode ser chamado de inscritível, tudo bem? Lembra disso, gente, quadriláteros inscritíveis. E o que um quadrilátero inscritível tem de super legal? Primeiro, soma dos ângulos opostos dá 180. Segundo, traçou as duas diagonais, diagonal e lado, formando o ângulo olhando para o mesmo lado, são iguais. Entendi porra nenhuma, desce aqui para eu te mostrar. Esse ângulo alfa, galera tá respondendo aí, muito bom. Esse ângulo alfa,
ele está olhando para BQ, correto? Acontece que este ângulo alfa também está olhando para BQ. Então, ele realmente mede alfa, ok? Então, o ângulo BAQ é congruente ao ângulo BPQ. Gabarito, letra D. E você percebeu que a gente pôde cagar literalmente pro 10, pro 4, isso aqui mede 6. Enfim, muito maneira a questão. E ela é resolvida observando que esse quadrilátero que eu estou pintando agora é um quadrilátero inscritível. Tudo bem? Então, essa é a questão 10. Próxima questão. Questão 11. E antes de resolvermos esta questão, eu quero mostrar algo para vocês, tá? Quero mostrar um teorema para vocês. Seguinte. Aqui eu vou ter que desenhar um bom círculo e eu não vou conseguir. Cara, foi quase. Caraca, nunca mais. Tá bom. Então, nós temos aí um círculo. Cara, o melhor momento para eu desenhar um bom círculo foi esse. Porque eu vou precisar muito desse círculo. Eu vou te mostrar um negócio agora que é incrível, tá? É o seguinte. Pegue um ponto P qualquer. Pegue um ponto P qualquer. E trace duas tangentes comuns. Acertei uma e acertei a outra. Ó, tá indo bem. Então, tá aqui 2 pontos de tangência. Agora, eu quero marcar esses pontos de outra cor. Eu vou colocar de verde. Para eu ver de perto, né? Isso, show de bola. Agora eu vou traçar um monte de retas secantes. E tem que ficar retas mesmo. Essa. Eu quero que uma delas passe pelo centro do círculo. Vou traçar várias secantes. Quero que elas meio que fiquem igualmente espaçadas. Pronto, tracei um monte de retas secantes ao círculo. Uma delas, e apenas uma delas, passa pelo centro do círculo. Que eu vou colocar de verde também, não sei porque que eu estou botando de vermelho. E aí, galera, eu quero que vocês percebam que cada vez que uma reta seca o círculo, ela corta o círculo em 2 pontos. Tá vendo isso aí? Olha lá, eu estou evidenciando esses pontos aqui. Pronto. Aí agora, eu quero que você pegue o ponto médio de cada segmento formado, ok? Então, ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui e ponto médio aqui. Galera, assim, eu não sei se você está conseguindo visualizar, mas está se formando uma curva. Essa curva, jovem, é um círculo eu vou provar para vocês que é um círculo. E esse círculo, ele com certeza passa
pelo ponto P. Então, esse círculo pontilhado que eu estou cobrindo agora, ele certamente passa pelo ponto P, ok? Então, o que eu estou concluindo disso? Eu já vou provar, tá? Mas primeiro vamos ver o teorema. Os pontos médios dos segmentos formados por um feixe de secantes. Feixe é um conjunto de retas que concorrem no mesmo ponto, tá? Então, os pontos médios dos segmentos formados por um feixe de retas secantes estão contidos num círculo, pertencem a um círculo com diâmetro que parte de P e termina no centro do círculo ao qual se secaram as retas. Então, vamos lá. Desenha um círculo e desenha um ponto. Traça um monte de secantes. Os pontos médios desses segmentos estão num círculo que passam por P e que passam também pelo centro do círculo ao qual se traçaram as secantes. Tá bom? Isso é bem importante. Eu quero... Vocês perceberam um corte aí, provavelmente? Esse corte é o seguinte. Eu quero mostrar isso aqui para vocês num software de geometria dinâmica. Então, vamos lá. Eu estou com o GeoGebra aberto aqui. E eu quero mostrar isso, exatamente isso para vocês. Então, vamos lá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um círculo. Tudo bem? Acabei de criar um círculo. Deixa eu ver se eu consigo apagar este ponto, porque eu não quero que ele fique aí. Pronto, tá aí. Eu vou pegar um ponto externo ao círculo e eu vou marcar um ponto em cima do círculo. Tudo bem? Esse ponto agora, se esse software permitir isso, ele está preso no círculo, tá vendo? Ó, eu não consigo mais soltar ele do círculo. Aí, eu vou traçar uma reta que passa por esse ponto e por esse ponto. Ela intersectou um círculo num segundo ponto, que eu vou marcar aqui. Tá bom? Então, nós temos aqui uma reta secante a uma circunferência que corta o círculo nesse ponto e nesse ponto. Você percebe que agora eu posso mover este ponto e a reta segue e o ponto não some, tá bom? E agora eu vou fazer o que a gente fez agora há pouco. Eu vou pegar o ponto médio desses dois pontos e nós temos aqui no meio o ponto médio. Eu não sei se aqui dá para fazer isso. Deixa eu ver se dá. Exibir rastro. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor do rastro. Eu acho que isso aqui muda a cor do rastro. Não, não muda. Mas, será que é isso aqui? Não. Será que é isso aqui? Não. Será que é isso? Ah, achei. Então, beleza. Olha só. Olha o rastro que isso aqui vai deixando. Tá todo sujo de tinta, né? Isso é um rastro circular, gente. Isso é um rastro circular idêntico a esse aqui, a esse verde que a gente fez aqui. Ok? Vamos voltar lá para você ver? Olha lá. Esse é o círculo. Inclusive, eu vou fazer um negócio aqui. Não sei se dá para dar Ctrl Z. Acho que não. Deixa eu deixar de exibir o rastro. Eu não sei como é que faz isso. Calma aí. Delete, não. Ah, achei. Pronto, excelente. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou aproximar esse ponto aqui. E, cara, como é que eu tiro esse rastro daqui? Ah, pronto, sumiu. Legal. Existe uma ferramenta aqui chamada lugar geométrico, que é o que acontece com esse ponto médio à medida que eu movo este ponto. Tá vendo esse círculo que se formou aí? Esse círculo é o círculo em torno do qual o ponto médio se move à medida que eu crio secantes. Isso é uma secante, isso é outra, isso é outra, isso é outra. Assim como nessa figura, isso aqui era uma secante, isso aqui era outra, isso aqui era outra. O ponto médio ele vai assumindo pontos diferentes e forma um círculo. Aqui também. E se você pegar o ponto médio desse ponto e desse ponto, você forma um pontinho que é o centro do nosso círculo. Deixa eu pintar isso aqui de vermelho. Cor. Tá de verde. Não, verde ficou ruim. Aqui, botar uma espessura grande e sem opacidade. Pronto. E eu vou desenhar um círculo centrado nesse ponto e vindo até aqui. Pronto. Galera, olha como é que muda. À medida que eu vou movendo o ponto, o arco verde continua contido num círculo que passa pelo ponto que está do lado de fora e também passa pelo centro do círculo. Da mesma forma que eu falei aqui. Este círculo verde, ele contém o ponto P e o centro do círculo ao qual se traçaram as secantes. Tá bom? Isso funciona, inclusive, se eu colocar o ponto dentro do círculo, tá? Eu continuo tendo aquele círculo verde e aí, quando ele sai, tudo se resolve, tá? Antes de eu provar, isso resolve uma questão do CN, essa questão 11, que é o seguinte. Olha só, de um ponto P, se você acha que não entendeu, vê como você entendeu. Olha só, tem que desenhar um outro bom círculo. Olha, rapaz, tá bom. Então, de um ponto P exterior a um círculo de raio 6, traçam-se secantes, né? Ele traçou várias secantes, que nem a gente fez ali do outro lado. Traçou secante. Eu vou desenhar uma tangente também, só para a gente poder construir o círculo. Né? E foi traçando várias secantes, e ele foi pegando os pontos médios das cordas. Então, ele pegou um ponto médio aqui, 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 aqui e aqui. E ele disse, descrevem um arco de circunferência de raio R. Sim, você já está ligado nisso, né? Você já sabe que isso aqui, na verdade, é um círculo de raio R. Você já está ligado nisso, eu acabei de te dizer isso. Pegou os pontos médios das cordas determinadas por secantes, esses pontos médios certamente formarão um círculo, ou um arco de círculo. Ok? Ele quer o raio desse círculo verde aí, tá? Então, vamos lá. Qual será o valor de R, sabendo que uma tangente mede 8? Então, isso aqui de azul mede 8. Jesus. Isso aqui de azul mede 8. Professor, o que eu faço para resolver isso aí? Você faz assim. Você sabe que passa pelo centro do círculo, né? Então, traça esse segmento laranja aqui. Ele quer o raio, né? Isso aqui é R. Isso aqui é R. Ah, não. Ele quer o raio do círculo verde. Então, vamos lá. Ele disse que esse círculo aqui tem raio 6.
raio 6. Eu não sei quanto é que mede isso aqui, vou chamar de x. E aí, potência de ponto. Olha só, 8 ao quadrado é pedacinho vezes pedação, certo? Porque se você apagar todas essas secantes, eu acho que eu vou apagar. Se você apagar todas essas secantes, fica um pouquinho mais fácil de ver. Já que eu chamei esse pedacinho de x, então você pode fazer 8 ao quadrado, isso é um negócio conhecido lá da teoria, né, de círculos, é igual a pedacinho vezes pedação. Beleza? Vamos resolver essa equação. Assim, 8 ao quadrado é 64, x vezes x mais 12. Você pode, tá, multiplicar cruzado, fazer Bhaskara, mas assim, você vê que 4 vezes 16 dá 64. E 4 mais 12 é 16. Então, x igual a 4 é uma resposta, tá? Se você quiser fazer Bhaskara, pode fazer. Mas x igual a 4 é uma solução. Então, você acabou de descobrir que isso aqui mede 4. Tá legal? Por que isso resolve o problema? Porque eu acabei de encontrar a medida do diâmetro. O diâmetro é 10. Gabarito, professor? Não. Por que não, professor? Porque ele não quer o diâmetro do círculo verde. Ele quer o raio do círculo verde. Metade de 10 é 5. Gabarito letra A. Deixa eu provar para você que isso aqui funciona, tá? Então, eu vou apagar todas essas secantes. Ah, não posso apagar porque eu salvei, né? Tá, então vou desenhar isso aqui de novo. Caramba. Tá, ficou bom. E eu vou traçar uma secante e uma outra que passe pelo centro do círculo, tá? Eu estou querendo mostrar que esse ponto faz parte desse círculo aqui. Se eu conseguir provar que esse ponto faz parte desse círculo, eu provei o teorema, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou marcar o ponto médio desses dois segmentos, desses dois pontos, que é esse. E meu objetivo é provar que esse segmento é igual a esse. A gente prova isso assim. Traça essa corda. Esse ângulo é reto, porque está inscrito num círculo vermelho. Então, isso aqui é R, isso aqui é R, e isso aqui é R. Professor, mas aí o senhor roubou. Não, é porque esse segmento já é igual a esse, porque é ponto médio da corda. Então, é claro que esse triângulo aqui é isósceles. Se esse triângulo é isósceles, esse aqui também tem que ser, e esse aqui também tem que ser. E aí, se esses caras são todos iguais, o único triângulo que possui mediana congruente à metade do outro lado é um triângulo retângulo. Tá aí, essa é uma outra forma de provar, não tinha pensado nela. Então, você acabou de provar que esse triângulo é retângulo, portanto, este ponto tem a mesma distância daqui, esse ponto possui também a mesma distância daqui, e, portanto, isso aqui é centro do círculo azul. E esse círculo existe, tá bom? Esse círculo é chamado de círculo de Varignon. Ok, gente? Tranquilo? Então, eu demonstrei o teorema, tá? Mas, na verdade, você só precisava saber que isso aqui era um círculo que passava por P e pelo centro da circunferência dada, ok? Que é esse círculo de raio 6, tá? E aí a resolução fica desse tamanhozinho aqui. Sobe aqui comigo. Uma opinião sobre este exercício. Um exercício difícil, tá? Professor, mas a questão resolve rápido. Beleza.
mas é um exercício difícil. É difícil de visualizar esse círculo, tá? Então, o que você tem que fazer? Nesse exercício, você não precisava conhecer o teorema. Sabe por quê? Porque ele te dá os passos da construção. Já que ele te deu os passos da construção e ele te diz que forma um círculo, você tinha como deduzir tudo sobre o teorema. Mas saber o teorema antes ajudava bastante. Por isso que eu gosto de resolver questões antes de você fazer a sua prova. Tudo bem? Beleza? Vamos lá? Questão 12, 3, 2, 1, plá. Questão 12, vamos lá. Num quadrado ABCD, de lado 6, essa questão é complicada, de lado 6, traça-se a circunferência K de centro em A e raio 4. Tá, então calma aí. Acho que eu vou colocar o A aqui então, porque vai ficar mais fácil de desenhar o círculo. A, B, C, D. Eu já respondo a pergunta de vocês. E raio 4. É isso? Isso. Bom, já que o lado é 6, então eu vou colocar aqui já 4, porque vai ter um círculo aqui. Aí aqui vai medir 2, aqui 4 e aqui 2. E aí eu já consigo desenhar o círculo. O círculo é esse aqui. Círculo de centro em A e raio 4. Tranquilo? Tá aí. Qual é a medida em centímetros do raio da circunferência tangente exterior? Então, não vai estar dentro do círculo, vai estar fora, tangente a esse círculo azul e também tangente ao lado BC no ponto C. Então, vou ter que dar uma prolongada aqui no lado BC para poder fazer a tangência. E aí a gente consegue desenhar esse círculo aqui, ó. Tem que tangir, né? Então, tem que passar pelo ponto C. Não tem problema sair do quadrado, tá? Ele não disse que é interior ao quadrado. Basta que seja tangente ao ponto C e ao círculo azul. Pronto. É esse círculo vermelho aí. Tá bom? E o raio dele tá mais ou menos por aqui. Então, deixa eu botar o... Ai, cacete. Deixa eu botar o ponto D um pouquinho mais para baixo. Tá bom? Percebam que tangência basta que forme 90 graus aqui em cima, né? E aqui tangência basta que eu consiga conectar os três centros, ok? Isso aí já é característica de tangente. Isso aqui mede 4. Eu não sei quanto é que mede isso aqui, eu vou chamar de x. Isso aqui mede x, isso aqui mede x, porque é raio. Tudo mede 6. E, portanto, esse pedacinho aqui mede 6 menos x, correto? Porque daqui até aqui mede x. E aí... Caraca, eu tô errando a toda hora. Apertar o botãozinho ali. Triângulo, retângulo. Só usar Pitágoras. Não era essa que era complicada, não. É a próxima. Então, hipotenusa x mais 4. Catetos, 6 menos x. E 2 mais 4, 6. Isso fica o quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo, que é igual ao quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Mais 36. Legal? Corta x ao quadrado com x ao quadrado, graças a Deus. Tá? Menos 12 mais 8, 20. 72 menos 16 dá 56. X é igual a 2,8 centímetros. Gabarito, letra E. Questão 13. Vamos lá. Galera, essa questão é complicadinha, hein? E ela tem um errinho também. Eu a fiz antes. Ela tem um errinho que não é muito fácil de perceber. Mas, por sorte, não tem ambiguidade nas alternativas, tá? Se tivesse aqui uma alternativa F escrito L,
Questão anulada, porque teria duas respostas. Essa e essa. Tá? Já vou mostrar para vocês o porquê. Então, olha só. ABCD é um quadrado de lado L. Vamos desenhar aí. Calma aí. Caceta. Aqui. ABCD é um quadrado de lado L. Sejam K, a semicircunferência... Foi na mesma prova? CN 2010? Não. Porque ele chamou da mesma coisa, né? A semicircunferência, toma cuidado que ele falou semicircunferência, traçada internamente ao quadrado com diâmetro CD. Vamos desenhar essa semicircunferência. Ela tá mais ou menos assim, ok? Isso aí é uma semicircunferência de diâmetro CD, ok? E T é a semicircunferência tangente ao lado AB, em A, e tangente a K. Eu vou te mostrar agora dois semicírculos que satisfazem essa propriedade. O primeiro, que é o que dá a resposta certa, é esse semicírculo aqui. Professor, mas nunca vi isso. Claro que vai, olha aqui, ó. Tangente ao lado AB em A, se você continuasse o círculo aqui, você ia chegar na mesma situação que você chegou no ponto C aqui. Tá certo? Se você não reclamou disso, você não tem o direito de reclamar disso. Ah, entendi. Porque se você continuasse o círculo, professor, ia ficar tangente em A, né? Exatamente. Ai, viado. Então, tranquilo, né? Tem outro círculo, professor? Tem. Mas o senhor está dizendo que tem outro círculo que tangencia A e tangencia o círculo verde? Sim, tem outro. E eu vou desenhar aqui agora para você. Eita, lá vem, ó. Olha só a viagem, professor. Vamos lá, ó. Eu tenho uma boa mira, né? Isso. Tá aí. Esse semicírculo azul satisfaz as duas propriedades. Ele tangencia A. Tá vendo que ele tangencia A? É verdade, né, professor? Aqui, ó. Dá lambida aqui, né? Exatamente. E ele tangencia aqui também. Tanto que se você completa o círculo... E você completa o círculo verde também, essas circunferências têm nome, são chamadas de tangentes interiores. Então, seria uma possibilidade, tá bom? Eu vou calcular as duas, porque eu tô aqui para te ensinar, né? Mas eu já fiz antes e o gabarito é o gabarito vermelho ali. Então, vou fazer o vermelho primeiro. Vamos achar. Então, o que a gente faz para achar? Liga os centros. Quando circunferências são tangentes, dá sempre para ligar o centro, tá? Eu estou a fim de saber o raio desse círculo, então vou chamar aqui de x. Isso aqui mede L sobre 2, porque o quadrado inteiro tem lado L, certo? Então, isso aqui também mede L sobre 2. Isso aqui mede x. Isso aqui mede x. Aliás, não precisa disso. Já dá para achar esse pedaço aqui. Isso aqui mede o lado menos x, certo? Porque tudo é igual ao lado, tá bom? Então, um dos raios possíveis, você acha aplicando o Teorema de Pitágoras, e é por isso que essa aula é uma aula de relações métricas. Teorema de Pitágoras, nesse triângulo abóbora aí. Então, hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai sumir o 2, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a L ao quadrado sobre 4,
mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha que lindo, ó. Isso aqui morre, isso aqui morre, isso aqui morre, isso aqui morre. Menos 2lx passa para o outro lado, mais 2lx. Do outro lado, sobra L ao quadrado. 1lx mais 2lx é igual a OLX, brincadeira, é igual a 3lx. Ah, OLX, isso. Aí cortou L com quadrado, x é igual a L sobre 3. Gabarito, letra E. Então, olha só, essa é uma das possibilidades. Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é esse círculo azul aí. Qual é o raio desse círculo azul? L. Portanto, a letra L é uma possibilidade, letra F, aliás. Tá bom? Então, a resposta é L ou L sobre 3. Como só tinha a letra E, então, é isso aí. Mas essa circunferência não é única, tá? Bem interessante, né? Próxima questão, questão 14. No retângulo ABCD. Galera, se prepara que essa questão é difícil, tá? Uma das mais difíceis que já caíram no colégio naval. Prepara aí. No retângulo ABCD, BC é o dobro de AB. Eu acho que, inclusive, eu vou desenhar isso aqui, porque eu lembro que fica complicado. Tá. Consegui que ficasse o dobro? Não, eu quero que fique direitinho. Aí, temos aí um retângulo no estilo que ele pediu. Eu quis fazer com que esse lado ficasse o dobro desse. Ficou mais ou menos, né? Tá um pouquinho maior que o dobro. Tá. O ponto P está sobre o lado AB e AP sobre PB é igual a 3/4. Calma aí. Deixa eu colocar então os vértices aqui. É ABCD, né? Vou fazer com bastante calma esse aqui, gente, porque se eu for na pressa... É tanta conta que a gente vai fazer nesse. Tá. Ele pega um ponto P de forma que AP sobre PB é igual a 3/4. Vou dar uma dica para vocês. Se você tem um segmento AB e você pega um ponto P que divida na razão 3/4, é como se você tivesse dividido isso aqui em 3 partes e é como se você tivesse dividido isso aqui em 4 partes, cada uma medindo x. Então, você pode dizer que isso aqui mede 3x e você pode dizer que isso aqui mede 4x. Você vê que vai dar certo, ó. AP sobre PB é 3x sobre 4x. Corta, corta, dá 3/4. Legal? Isso é sempre muito útil. Bom, então, o que eu vou fazer é, eu vou marcar esse ponto P e ele está mais perto do 3. Então, eu vou dizer que o ponto P está por aqui. E vamos aproveitar e colocar essas medidas aí. Isso aqui mede 3x, isso aqui mede 4x, tá? Eu só não sei quanto mede o x, mas a gente vai conseguir pensar dessa forma aí, tá bom? Traça-se a reta PS. Ah, sim, eu lembro disso. Traça a reta PS com S no interior de ABCD, ou seja, está aqui dentro. E C pertencente a PS. Galera, eu conheço 3 pontos que pertencem à reta PS. Quais são os pontos que pertencem a essa reta? O ponto P pertence, o ponto S pertence, e ele diz que o ponto C também pertence. Né? Isso aqui tudo pertence à reta PS, ou seja, esse conjunto está contido em PS. Galera, se o ponto P e o ponto C pertencem à reta PS, então a reta PS é essa reta aqui. S está por aqui no meio dela, tá? Tudo bem? Beleza. Marcam-se ainda M pertencente a AD e N pertencente a BC. Então, tem um ponto M aqui embaixo, eu não sei aonde. Tem um ponto N aqui em cima, eu não sei aonde. De modo que MPNS, o único ponto que está marcado aqui é o P.
O MP, o N e o S a gente ainda não conhece, mas ele quer que MP e NS seja um losango. Galera, losango é um quadrilátero equilátero. Tem todos os lados iguais. Uma característica sobre o losango é que as diagonais, além de bissetrizes, as diagonais são perpendiculares. Isso aqui não serve para reconhecer um losango, tá? Existem quadriláteros que têm diagonais perpendiculares e não são losangos. Ok? Então, isso aqui não é um losango. Esse cara aqui, com certeza, é menor que esse, tá? Então, diagonal perpendicular não significa ser losango, mas ser losango significa ter diagonais perpendiculares, tá? Então, diagonais são perpendiculares. Tudo bem. Isso aqui, essa reta verde, ela contém uma das diagonais. Por quê, professor? Porque o losango, ele é o losango MPNS. Vou colocar o P do lado. MPNS. Essa é uma diagonal, essa é outra diagonal. Olha quem é diagonal. A reta PS, certo? Se a reta PS é diagonal, então a reta MN tem que ser perpendicular a PS. Então vamos procurar um bom lugar aqui para isso acontecer. Esse aqui parece ser um bom lugar. Por quê? Porque quando eu traçar a minha perpendicular, eu vou formar triângulos que parecem, pelo menos parecem, ser isósceles. Olha aqui, ó. Isso é um bom sinal. Agora é só eu colocar um pontinho aqui e eu formo o meu losango. Olha como é que faz todo sentido esses pontos estarem aí. Esse aqui é o ponto N, que ele falou que estava em BC. Ele diz que o ponto N pertence a BC. Esse aqui é o ponto M, que ele diz que pertence a D, e MPNS é losango. MPN, achei o ponto S, é losango, tá? Loucura de questão, difícil mesmo, principalmente porque ainda não acabou. Você montou a figura, agora você tem que resolver, né? Bom, eu resolvi de duas formas. Sobe aqui comigo. Eu resolvi essa questão de duas maneiras. A primeira maneira eu fiz por relações métricas. Galera, ficou gigante. Gigante. É porque eu não tô com a folha de papel aqui, com a resolução que eu fiz antes. Mas ficou gigante, a resolução ficou enorme. E aí depois eu fiz por trigonometria, tá? A trigonometria que eu vou utilizar aqui, ela é uma trigonometria que não é a coisa mais fácil do mundo. E você tem que ter uma fórmula memorizada, tá? Fórmula da tangente de A mais B. Vocês conhecem? Então, a gente vai mostrar isso aqui agora, antes de eu resolver a questão, tá? Então, a gente vai fazer uma pausa nessa resolução e eu vou falar sobre a tangente de A mais B, tá? Então, desce aqui na tela comigo. Então, nós temos aqui a nossa figura. Deixa ela aqui. E vamos lá. Fórmula da tangente de um ângulo mais outro. Vocês se lembram como é que decora isso? Isso pode ser necessário na sua prova, tá? Como é útil nessa questão aí. Vamos lá? A forma correta de você memorizar isso aqui é assim, ó. Tangente. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo escrever assim. Tangente que ama. Tangente que beija. Beija é ótimo, né? Que beija. Tem gente
que ama e beija. Ok? Os truques são essas letras aqui, ó. Tangente de A, tangente de B, tangente de A vezes tangente de B. Tá legal? Poeminha para você memorizar esta expressão aqui. Ela vai ajudar a gente a resolver este exercício. Tá? Especificamente vai ajudar quando esses dois ângulos forem iguais. Eu vou chamar de alfa, ok? Se A for igual a B e for igual a alfa, essa expressão vai ficar assim. Eu vou substituir tudo por alfa. Vocês já vão ver por que isso aqui é útil, tá? Por enquanto, só confia em mim. Alfa mais alfa dá 2 alfa. Tangente de alfa mais tangente de alfa é 2 tangente de alfa. E tangente alfa vezes tangente de alfa é tangente ao quadrado de alfa. Esta é a fórmula que eu vou precisar utilizar nessa questão, tá? Só isso. Caramba. Vamos lá. Então, agora voltemos à questão. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, ele disse que BC é o dobro de AB, né? Então, você já sabe quanto mede isso tudo aqui. Visto que isso aqui mede 7x, né? 4 mais 3. Então, BC mede o dobro, 14x. Tá legal? Bom, chame este ângulo de alfa. Opa, olha o ângulo aparecendo aí. Umas análises extras. Essa medida é igual a essa. Por quê? Sobe aqui comigo. Todo losango é um paralelogramo. E todos os paralelogramos possuem diagonais que se cortam no meio. Ok? Então, se você traçar duas diagonais de um losango, também vão se cortar no meio, porque um losango também é paralelogramo. Então, desce aqui. O que a gente pode concluir é que essa medida é igual a essa. Acontece que essa medida aqui também é a altura, portanto, o triângulo CMN é isósceles. Por quê? A altura é mediana. Coincidente? O triângulo CMN é isósceles. Portanto, isso aqui também é bissetriz. Então, isso aqui mede alfa. Muito legal, né? Alfa mais alfa dá 2 alfa. Então, esse ângulo aqui embaixo, ele mede 2 alfa. Daí o porquê que eu vou precisar usar isso aqui. Tá bom? Bom, então vamos lá. Eu sei que isso aqui mede 7x. Deixa eu escrever isso aqui. Meu objetivo é encontrar isso aqui. Vou chamar de y. Meu objetivo atual é esse. Então... certo. Todo mundo dando uma olhada nesse triângulo aqui. Esse triângulo... Caraca, não consigo mudar de cor. Esse triângulo abóbora, eu tenho como calcular a tangente dele. Deixa eu escrever aqui em qual triângulo que eu estou trabalhando, para depois vocês poderem entender direitinho. O triângulo CBP, ok? A tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? O cateto oposto a alfa é 4x. Cateto adjacente é 14x, certo? É BP sobre BC, no triângulo laranja, tá bom? Eu falei roxo, né? Triângulo laranja. Corta x com x, isso dá 2 sétimos. Então, eu acabei de achar a tangente de alfa, ok? Agora, isso é uma ferramenta muito comum de ser utilizada. Eu posso olhar só para o triângulo verde, esse que eu acabei de pintar, o triângulo CMD, e calcular a tangente de 2 alfa, que é
o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Eu sei quanto vale tangente de 2α pela fórmula que a gente criou, é 2 tangente alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Mas tangente de alfa é 2/7. Então, eu posso substituir isso aqui por 2/7. Perceberam a utilidade? Eu consigo achar... Sobe aqui comigo rapidinho para eu te falar. Eu consigo, a partir de um ângulo único, chegar à tangente de um ângulo duplo, tá? E a partir da tangente de alfa, eu acho a tangente de 2α. Não vai me achar que é só dobrar, ok? Professor, se a tangente de 2α é 2/7, se a tangente de alfa é 2/7, a tangente de 2α é 4/7. Não é assim. Você pode analisar que não é assim. Quer ver? Olha só. Seno de 30 é meio, certo? Seno de 60 é o dobro de meio? Será? Não é. Né? O dobro de meio é 1. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, não é 1. Certo? É porque o senhor trocou para seno. Faz com a tangente aí. Tá. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 60 é raiz de 3, que é o triplo de raiz de 3 sobre 3, e não o dobro. Né? Então, é sempre o triplo. Não, gente, para com esse sempre. Não é porque a gente verifica um padrão que é sempre. Né? Se fosse assim... Quer ver como é que só existem números primos a partir do 1? Olha só. 2, 3... Ih, vou parar de contar, já foi. A partir desses dois, você descobre que o resto é. Não, se você continuasse o próximo, você veria que o 4 não é, né? Então, esses padrões que a gente cria na nossa cabeça é sempre assim. Isso é uma coisa da nossa mente preguiçosa, tá? Então, não deixa isso acontecer. Tem que provar as coisas, tem que verificar as propriedades. Senão você se ferra, sem banana. Mas eu acerto muita questão assim. Sim, assim como tem gente que ganha na Mega Sena sem saber os 6 números. Ok? Então, vira uma questão de sorte. Tá bom? Desce na tela comigo. Então, substituir a tangente de alfa por 2/7. Aqui em cima dá 4/7. Isso aqui embaixo fica 1 menos 4 sobre 49. Isso dá 4/7. Divididos por 49 menos 4 dá 45 sobre 49. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, corta 49 com 7, dá 7, 4 vezes 7, 28 sobre 45. Então, eu acabei de achar que a tangente de alfa é 28 sobre 45. Automaticamente eu achei o valor de y, tá? Porque eu posso cortar esse 7 com esse 28, fica 4. Multiplica cruzado, 4y é igual a 45x. Portanto, y é 45x sobre 4, ok? Agora, eu vou tentar achar o primeiro pedaço que ele pede, z, porque ele quer saber bn sobre am. Já dá para achar. Por quê? Porque z é igual a 14x menos y, certo? 14x é tudo, e aí se eu tiro y, sobra z. Só que y a gente já calculou, é 45x sobre 4. Isso dá 4 vezes 14 dá 56. 56 menos 45 dá 11x sobre 4. Então, eu acabei de achar que o valor de AM é 11x sobre 4. Tranquilo? Tá aí. Beleza. Tudo tranquilo, de boas. Acabou, professor. Tá aí, ó. 11/4, ó. Tá aí. Opa, não tem a resposta, né, professor? Não, porque tem que achar a BN também, né? Ah, viado. Então, tem que achar a BN. Então, vamos achar a BN. João, tenta dizer aí depois o que você não entendeu direito, tá? Pra quando eu voltar, eu poder te explicar, tá bom? Mas eu te explico sim. Me diz aí qual foi o ponto exato que você não entendeu. Bom, então, continuando aqui, gente. Para quem não entendeu, você que é assinante, eu tô conversando aqui com a galera do ao vivo, tá? Fica tranquilo.
tranquilo, de boas, na Lagoas. Então, continuando a questão, agora a gente precisa achar a BN. Isso vai ser um problema, tá? A gente vai ter que parar para pensar um pouquinho, tá? O que que eu vou fazer? Pitágoras nesse triângulo vermelho aqui. Para quê, professor? Para achar o lado PM. Por que que achar o lado PM é útil? É porque o lado PM é igual ao lado PN. Por quê? Porque é um losango. Ah, o losango é um quadrilátero equilátero, né? Então, todos os lados são iguais. Então, se eu achar PM, eu acho PN. E aí, se eu acho PN, Pitágoras, achei BN. Entendi, professor. Então, vamos lá. Faz aí, porque eu entendi, mas me embolei. Então, tá bom. Olha só. Vou fazer isso aqui. Pitágoras no triângulo PAM. PM ao quadrado é igual a AM ao quadrado mais AP ao quadrado. Ok? PM eu não sei. AM ao quadrado. Bom, AM... Cadê AM? A gente achou em algum lugar aí. É o Z, né? 11x sobre 4. E AP é 3x. Certo? Muito bem. Não precisa passar o quadrado para o outro lado, porque você vai fazer Pitágoras aqui em cima também. E é tudo igual, né? Vamos fazer até o seguinte. Eu vou chamar o lado de L para poder escrever, ao invés de PM, poder escrever L, tá? Mais esperto. Muito bem. Isso aqui fica 121x ao quadrado sobre 16. Isso aqui fica 9x ao quadrado. Fazendo essa conta, 16 vezes 9 dá 144. Eu fiz essa conta fazendo assim, 4 vezes 3, 12 ao quadrado, 144. 144 mais 161 dá 265x ao quadrado sobre 16. Então, a gente acabou de achar L ao quadrado. Agora, você aplica Pitágoras de novo no triângulo PBN. No triângulo PBN, Pitágoras vai ficar assim. É esse triângulo que está aqui em cima, ó. Deixa eu pintar ele de... Tá acabando as cores, né? Pintar ele de azul. Esse triângulo aqui, ó. Vamos lá. PN ao quadrado é igual a BN ao quadrado mais BP ao quadrado. PN é L, BN é o que eu procuro e BP é 4x ao quadrado, ok? Portanto, BN ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado menos 16x ao quadrado. L ao quadrado é 265x ao quadrado sobre 16. Menos 16x ao quadrado. Fazendo essa conta, 16 vezes 16 dá 256. 265 menos 216 dá 9x ao quadrado sobre 16. E aí você fica feliz demais, porque isso é tudo quadrado perfeito. Né? Passa o quadrado para o outro lado, raiz de 9 é 3, raiz de x ao quadrado é x e raiz de 16 é 4. Então, você acabou de achar aqui, BN é igual a 3x sobre 4. Ele quer saber BN sobre AM. 3x sobre 4 dividido por 11x sobre 4. Corta x sobre 4 com x sobre 4, isso dá 3 sobre 11, gabarito letra B. Tá bom? Bom, para fazer mais uma, vamos lá, próxima. Seja AB igual a C, AC igual a B e BC igual a A. Se o ângulo interno no vértice A é reto, então A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Sim, teorema de Pitágoras, não precisa nem montar, né? Seja AB igual a C, AC igual a B, BC igual a A. Se A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, então o ângulo interno no vértice A, correto, porque A é o que repete os catetos, é reto. Sim, é a recíproca do teorema de Pitágoras. Se M é ponto médio de BC e AM é igual a BC sobre 2, ABC é retângulo. Sim, isso é verdade, mas deixa eu provar isso para você. Deixa
Deixa eu provar isso para você. Eu não acredito, professor, que é retângulo. Então tá bom, ó. M é ponto médio de BC. E ele diz que AM, esse cara, é a metade de BC. Beleza. Então esses caras aqui são iguais. Eu quero provar que isso é retângulo. O único triângulo que admite mediana igual a metade do outro lado, do lado ao qual ela se encerra, é o retângulo. Mas vou provar isso para vocês. Primeiro, esses dois ângulos aqui são iguais. Porque o triângulo ABM é isósceles. Alfa mais alfa, 2 alfa. Quanto falta para 180? Falta 180 menos 2 alfa, nesse triângulo AMC, ok? A metade de 180 menos 2 alfa é 90 menos alfa. Então, você já sabe que esses dois ângulos aqui são 90 menos alfa. Alfa mais 90 menos alfa dá 90 graus. Beleza? Então, isso aqui é verdade. Se ABC... Como é que é? Se ABC é retângulo, então o raio do seu círculo inscrito pode ser igual a 3/4 da hipotenusa. Então, calma aí. A gente já sabe que o raio relativo à hipotenusa é P menos A, né? Deixa eu desenhar aqui. Isso aqui mede A. Beleza. Tá. Você sabe, a gente já provou que o raio é P menos A. Ele está querendo saber se é possível o raio ser 3/4 de A. Se é possível isso aqui. A princípio, eu não sei. Tá, vamos ver. Então, P é A mais B mais C. Não é possível. Olha só. Isso aqui pode ser escrito assim. A mais B mais C menos 2A. Não é possível. Porque olha só. Isso fica B mais C menos A sobre 2. Todo mundo concorda com isso? Tá. Isso aqui é certamente menor que isso aqui. Né? Isso é uma propriedade bem básica de desigualdade. Se você pega dois números pequenos e troca para dois números grandes, fica menor, né? Por exemplo, 4 mais 3 é certamente menor que 5 mais 8. Você não precisa nem fazer a conta, porque eu troquei o 4 para o número maior e eu peguei o 3 e troquei para o número maior. Então, essa desigualdade se verifica. Professor, mas por que o senhor fez isso? Para escrever tudo em função de A. Aí você corta A com A, isso aqui dá A sobre 2. Então, você já sabe que o raio é com certeza menor que A sobre 2. Acontece que A sobre 2 é a mesma coisa que 2A sobre 4, certo? Então, o raio é menor que 2A sobre 4. Antes de você dizer que não entendeu, preste atenção no que eu escrevi aqui, porque desigualdade, elas confundem mesmo. Então, preste atenção, porque eu não usei nada de geometria aqui. A única coisa de geometria que eu utilizei é que certamente os catetos são menores que a hipotenusa. Então, eu posso substituir o B e o C por A e colocar um sinal de desigualdade, certo? Isso é uma propriedade bem básica da desigualdade. Tá bom? Beleza? E acontece que 2A sobre 4 é menor que 3A sobre 4, porque o 2 é menor que o 3. Então, eu acabei de descobrir que R é menor que 3A sobre 4. Não dá para ser igual. Ok? Então, isso aqui é falso. Muito louca essa aqui, né? Mas já dava para ter matado, porque vamos lá. Apenas 1 e 2 é verdadeira? Não, a 3 também é. Apenas a 1 é verdadeira? Não, a 2 e a 3 são. C, apenas as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras? Não sei. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras? Aliás, essa aqui não pode ser.
porque a 1 também é e a 3 também é. Apenas a 2, a 3 e a 4 também não é, porque a 1 com certeza tem que ser verdadeira. Então, por exclusão, você já marcaria a letra D. Não precisaria ter provado a 4, tá? Bom, beleza. Sobe aqui comigo.